E o nosso time produção na tela, Piperno, Marco Serrão e o Constantino já apostos. Senhores, tem polêmica para a gente começar este programa e eu vou passar a palavra para você, Marco, porque você, antes de iniciar o programa, estava justamente questionando essas matérias que referem-se aos gastos do presidente da República, que quase somam R$1 milhão em 7 dias em Florianópolis. Qual é o seu questionamento? Boa tarde, Paulo, a toda a audiência da Jovem Pan, os colegas da bancada. Aqui, Paulo, eu rememoro, lembro para vocês, a questão do leite condensado. Qual que é o problema com a maneira como as informações são veiculadas hoje? Existe um senador pelo PT que está disposto aí, vai lançar a candidatura dele ao governo estadual do PT, que foi quem fez aí essa veiculação de fiscalização, pedido de fiscalização para a mesa do Senado. Isso daí está sendo discutido e gerou-se um ciclo midiático a respeito disso. Sou contra apurar qualquer gasto de governo? Não. Sou super favorável a verificar gasto, como que aconteceu, porque isso daí é normal, está sujeito à fiscalização do TCU, existem órgãos de controladoria para verificar como são feitos os gastos. O problema é a apologia e a demagogia que são feitos em torno disso. Qualquer viagem de comitiva presidencial é cara, O próprio presidente admitiu recentemente que na viagem para o Nordeste é uma viagem de um período aí que não é um período extenso, mas que vai custar R$300 mil, por exemplo, para os cofres públicos. Por quê? Porque ele leva segurança, ele leva toda a comitiva dele para aquele local. Então, existe um gasto com infraestrutura necessários para o presidente da República. É importante, Paulo, frisar o quê? Como o ciclo midiático explora de maneira demagógica uma questão que hoje, isso daí dos assuntos que nós temos para discutir aqui, é o menos relevante possível. Porque o que acaba acontecendo, e a história nos prova isso, Antes do Piperno chamar de nefasto e de genocida o Bolsonaro, tem mostrado que lá atrás, o próprio ciclo midiático tentou colocar a ideia dos gastos com leite condensado de toda a administração pública, inflando o que realmente era gasto com leite condensado. Então, é um alerta para as pessoas não caírem no papo desse ciclo midiático, dessas revistas e jornais que não têm um compromisso efetivo com a verdade. Eles querem levar adiante essa narrativa do senador petista candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. O Piperno, o Marco fala em demagogia nessa história. Existe demagogia ou não? Olha, existem algumas barbaridades. Primeira coisa, não é obra do senador petista candidato a sei lá o quê. Vejam, esses dados foram solicitados pelo Jornal O Globo com base na Lei de Acesso à Informação, Isso é um recurso que todo veículo de comunicação e outros personagens, entidades, enfim, podem requisitar. Ou seja, então, repetindo, com base na Lei de Acesso à Informação, esses dados foram solicitados e fornecidos pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Ou seja, não tem ficção. O que você tem é que alguém solicitou e a Secretaria-Geral da Presidência da República forneceu esses dados. Então não tem demagogia e não tem invenção. Tem dados reais. Agora vamos então mostrar o que significa isso. Isso significa que aquele dolce far niente lá do presidente, enquanto as enchentes levavam dezenas e centenas de pessoas, milhares e tal. Só um parênteses, essa é a demagogia. Certo. Isso custou R$128 mil por dia. Ou seja, a diária das férias do presidente saiu por R$128 mil, mais de 6 salários mínimos por dia para o presidente andar de jet ski em Santa Catarina. Se você não acha que isso são férias nababescas, então eu não sei em que país você vive. Outra coisa, o cartão corporativo da Presidência da República já consumiu, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021, mais de R$29 milhões, ou seja, em torno de R$900 mil por mês. Só que ninguém consegue investigar exatamente qual foi a destinação dessa dinheirama toda, porque esses dados foram revestidos aí de sigilo, porque afinal de contas o presidente da República tem esse hábito, de impor sigilo, muitas vezes de 100 anos,
há muitos fatos, há muitas ações que podem gerar incômodos. Então, se a sociedade brasileira não tem o direito de saber onde foi gasto isso, se as pessoas, se os veículos de comunicação também não, então eu não sei em que país a gente vive. O Constantino, o presidente da República argumenta que não divulga esses dados por conta de uma prevenção, né, em relação ao sistema de segurança dele. Como é que você viu isso? Paulo, boa tarde. Pura demagogia, e a fala inflamada e militante do Piperno é prova disso, né? Trabalha com alguns fatos para dar a entender que o presidente criou o sigilo do cartão corporativo, falso, que ele gastou esse dinheiro com ele nas férias nababescas, falso, tudo absolutamente falso, e uma narrativa fajuta criada em cima de um dado. Veja, a turnê do Lula na Europa, ex-presidente, ex-presidiário, custou R$223 mil. O Globo não teve curiosidade de pedir esse dado. A Gazeta do Povo o fez, né? Um jornal sério. O Lula é o ex-presidente que mais gasta, R$1 milhão de gasto por ano para mantê-lo, né? E isso não incomoda o Globo nem o Piperno. Agora, o presidente da República, pelo visto, não tem direito de tirar férias. É disso que se trata. O que nós vimos ali, na chamada do próprio jornal que pediu a informação, é pura demagogia, parece uma peça escrita pelo PT. Quer dizer, enquanto pessoas morriam, Bolsonaro fazia isso, é pura demagogia. Quem não enxerga um populismo, uma demagogia barata nisso, precisa realmente rever seus conceitos. O presidente foi na região, é aquela história do cara, eu ganho, coroa, você perde. Quando o Bolsonaro sobrevoou, ele estava fazendo politicagem. Quando ele não foi, ele era negligente. É sempre assim. Essa mídia militante está atrás de factoides, está atrás de uma narrativa. Bolsonaro é insensível, gastador e tudo mais. E dá a entender, como fez o Piperno aqui, né, o que é lamentável num veículo sério, que o presidente está gastando isso para ele, está ignorando o resto, criou o sigilo, e não é nada disso, nada disso. Então a pergunta que tem que ficar aqui é: presidente da República tem direito ou não de tirar férias? Se responderem que não, que são 4 anos de pedreira o tempo todo, porque depois vai curtir, tudo bem, é um bom debate. A nossa ex-colega de bancada aqui achava que era por aí. Agora, se a resposta for, bom, ele tem direito a 1 semana de férias, isso vai custar um certo dinheiro, porque ele não sai de férias, né, andando de chinelo por aí para ir para um hotel 5 estrelas. Ele mobiliza todo um aparato de segurança, porque ele não só é o presidente da República, como um presidente que a turma da esquerda tentou matar. Ô Serrão, essa viagem ela é polêmica justamente pelo contraste das imagens, né? No momento em que o presidente da República estava de férias, que é inclusive o seu direito assegurado pelo cargo que possui, mas ele estava em cima de um jet ski e ao mesmo tempo acontecia o desastre na Bahia. Acho que toda a polêmica gira em torno disso, né? Mais ou menos. Saudações, meus amigos e amados haters. Esse caso da Bahia já tinha sido resolvido. Bolsonaro esteve na Bahia durante as chuvas. Depois, Bolsonaro passou pela internação e aí depois da internação que ele sofreu, ele sim foi fazer lá esse período que ele chamou de descanso, chegou a dizer que não era férias, era ou não era, era ou não era. O Brasil tem que resolver essas questões. Temos que colocar objetivamente, o presidente tem direito ou não a férias? Quanto é que custa um presidente da República no Brasil? Tem que abrir esses gastos. Só com os ex-presidentes a gente gasta, ano passado gastou-se 5,8 milhões com os ex-presidentes da República. Com os ex, nem com Bolsonaro. A segurança do atual presidente custa caro. A máquina do Palácio do Planalto, a máquina do Palácio do Alvorada, aquela sustentação palaciana de Brasília, custa muito caro. E a gente não coloca isso em debate. Seria justo que fosse apresentada aí a conta paga com detalhes. Só que aí temos detalhes, questões de legislação. O que diga respeito à segurança nacional, por lei, é protegido. Esse é o grande imbróglio. E ali entra a maior parte desses gastos anuais e mensais para a manutenção do presidente da República. Objetivamente, vamos lá. Qual é o cartão que o Bolsonaro tem? Bolsonaro tem um cartão corporativo pessoal que ele pode usar, limitado a R$25 mil. Esse cartão ele não usa ou usa raramente para pagar algumas despesas pontuais ali do próprio Palácio do Alvorada, como ele já cansou de mostrar. Então, a gente tem que ter clareza sobre esses gastos. O ponto 1,
O Estado brasileiro gasta mal e exageradamente. Esse é o ponto 1. O ponto 2, esses gastos, a maioria dos gastos deveria ser transparente para a gente saber e até entender e ter clareza sobre a mordomia que é oferecida a quem vive naquela ilha da fantasia nababesca chamada Brasília, inventada pelo grande comunista Oscar Niemeyer. Então, se a gente não tiver colocar essas questões objetivamente no debate, tudo vai parecer solto. Nada vai parecer, você nunca vai ter clareza se 28 milhões é muito, é pouco, se é o gasto correto ou não. Tem que ter transparência para a maioria dos gastos, essa é a questão. E Paulo, só um parênteses também, quando a gente fala em demagogia, é a celeuma criada em torno de acontecimentos que não deveriam despertar esse grau de desapontamento por parte de alguns meios de comunicação ou de interjeições efusivas em detrimento da presidência da República. É algo que você pode simplesmente apontar e analisar, né, sem alguma emoção ou com o mínimo de emoção possível, porque pode acontecer exatamente, e a previsão é que aconteça algo muito parecido como o que aconteceu na época lá do leite condensado. E você não vê um meio de comunicação que mandou, que veiculou essa notícia, que colocou isso na pauta, se retratando a respeito disso. Mas então, é muito fácil promover difamação e desinformação das pessoas. Na hora de retratar, é impressionante, Paulo, ninguém aparece para retratar. Então, mas isso não acontece justamente por conta do sigilo de gastos? Porque eu estou com os números aqui, tá? Em relação ao cartão corporativo. O presidente da República gastou 51,7% a mais do que a gestão do governo Michel Temer no cartão corporativo até o final do ano passado e 2,6% a menos do que a presidente do PT, Dilma Rousseff. Toda essa celeuma que você traz, Marco, não existe justamente por conta da falta de transparência nesses gastos? Se os gastos tivessem colocados, a coisa não seria mais simples? De novo, existem alguns motivos pelos quais o gasto é sigiloso. É que nem você, Paulo, virar e falar, olha, nós somos o povo, temos direito a todas as informações. Não, você não consegue pegar a planta da usina de Angra dos Reis. Você não consegue ver a planta de uma usina nuclear. Por quê? Existem documentos, existem uma série de questões confidenciais. Não, estou fazendo um paralelo simples para a audiência entender. Nossa, esdrúxulo. Porque não é esdrúxulo. Você está comparando cartão corporativo com usina. Existem informações sigilosas referentes à segurança. Por que um presidente da República gasta 50% a mais do que o outro? Constantino bateu no ponto certo. Se fosse Lucas, esse é o grande ponto, Constantino. Se fosse o Lula, por que uma variação tão alta assim? Essa é a discussão. Então vamos discutir. O Supremo Tribunal Federal custa 20 bilhões por ano. 20 bilhões. E aí? Como é que é esse gasto? Sim, mas não é porque está errado que não tem que errar também. Sim, mas não esse gasto também não é transparente, esse gasto também não é debatido. Sem dúvida nenhuma isso, mas eu quero saber o que muda justamente de um presidente para a República para outro gastar mais 50%. É só esse. Porque o Bolsonaro viaja muito mais. O Constantino deu uma indicativa. Viagens, ok, sim, pode ser, mas nós não conseguimos ter acesso a essas informações justamente pela falta de transparência. E aí que fica essa discussão aqui, não fica constar. Sim, sem dúvida, mas veja, não dá para ter transparência total e eu acho a comparação do Marco Antônio pertinente, sim. O Piper no Rio, porque ele não entende o conceito. Entendo. Né? Significa o seguinte, tem alguns que são questão de segurança. Exatamente o que é feito de segurança e tudo mais num gasto de uma viagem do presidente. Isso tem que ser mantido de alguma forma sigiloso. Se ele está viajando mais, vai ter mais gasto. Agora, a gente mais ou menos entende o que está acontecendo. A turma de lá que é factoide. Esse. Paulo, veja bem. Esse governo tem, por hábito, esconder esse tipo de informação e impor o sigilo. Os demais não. Então, você sabia onde o Temer gastava. Não é verdade isso. Você sabia onde os demais gastavam. E olha, Serrão, não sabia. Você sabia a tal ponto, com tal minúcia. Você sabia, e você vai se lembrar do episódio que você tá, não é possível. Com tal minúcia, que você lembra do caso lá da tapioca do Orlando Silva, gastou R$8 no cartão, lá no cartão corporativo para pagar uma tapioca e até isso estava lá, até isso foi naquela época esmiuçado, porque isso não é revestido de tanto sigilo assim. É óbvio que você
pode manter em sigilo, por exemplo, se você contratou ou não o Serrão para fazer a segurança. Mas tá lá discriminado despesa com segurança. Constantino, sabe outra o que é isso? Coisa. Outra de manchete. Isso. É falta de manchete. Vocês não sabem fazer conta, porque a matemática, Constantino, é naquela dos 2, enfim, 2 mais 2 dá 5. Veja, quando a gente fala em 29 milhões de gastos com o cartão corporativo em 36 meses, a gente está falando de mais de 800 mil reais por mês. Ou seja, a gente está falando em quase 30 mil reais por dia de gasto com esse cartão corporativo, sendo que ninguém sabe exatamente o que esse cartão pagou. Por quê? Porque está tudo acobertado sob o manto do sigilo. Outra coisa, Constantino citou a viagem do Lula para a Europa. É verdade, gastou lá 200 e poucos mil reais. É fato. Dá mais ou menos 30 mil reais por dia, aquele giro lá de uma semana. O do Bolsonaro dá exatamente 128 mil reais por dia em Santa Catarina. Ou seja, o Lula para ir a Paris, Berlim, Roma, Espanha, ele gasta 25%. Com o presidente em termos de aparato de segurança, Piperno. Vamos ser sério aqui, Piperno. Vamos ser sério, sim. Vamos ser sério. O outro atravessou o mundo. O outro atravessou o mundo. O outro atravessou o mundo para ser recebido por estadista. E esse nefasto aqui, ele foi para Santa Catarina andar de jet ski. O gasto do ano passado de 5,8 milhões dos ex-presidentes da República, ele também acontece em parte por cartão corporativo. Não tem outra maneira. Aliás, vamos ser sérios. O cartão corporativo é a forma mais séria de você ter o controle desse gasto. Que ali tem que aparecer a fatura. Não tem jeito. É pago, mas aparece da fatura. Mas a sociedade não consegue ver, porque tem sigilo. O que for de segurança nacional, você não consegue ver. Então, o gasto dos ex-presidentes, por exemplo, você não consegue ver. Você sabe que tem um gasto ali separado em combustível, em pessoal, tem despesas. Mas o sigilo hoje não é imposto apenas aos gastos em relação à segurança, né? Até o crachá dos filhos do presidente em visita ao Planalto tem sigilo. O depoimento do Pazuello no processo lá para o Exército em relação a ele ter ou não participado de um ato político, coisa que militar da ativa não pode, está revestido está protegido por sigilo. Paulo? A dificuldade é que é uma avalanche de desinformação que a gente tem que trabalhar. Isso. E é mais difícil desconstruir aquilo que é fake news e falso do que você... Porque é muito fácil o Piperno trazer toda a indignação dele aqui para o debate público e não transmitir... seletiva. E não transmitir a mesma indignação. Se ele está preocupado com o dinheiro público, ele devia falar para o Lula abrir mão do que ele recebe do Estado como ex-presidente, a Dilma também, o Michel Temer também, qualquer ex-presidente. Sarney. Então, vai acontecer com o Bolsonaro. Vamos trabalhar essa indignação seletiva. E os contratos do BNDES lulista, sem entrar com Cuba, corrupção, com companheiros, regimes amigos, dando em troca garantia em charuto. Mas isso só veio vazar depois, porque é cheio de opacidade. Isso não incomoda o Piperno, é uma seletividade ímpar. A cara dele de indignação ética com a coisa pública, ela rapidinho vira uma máscara, nem ruboriza quando é para falar dessas coisas. E a nossa honestidade intelectual nesse debate é a seguinte: como contribuintes e cidadãos preocupados, né, em diminuir gasto público, a gente acha interessante sim fazer uma fiscalização e acha pertinente diminuir reduzir gasto público. O que deixa a gente indignado é que o Piperno usa isso de uma maneira tão tumultuada. Tá realmente sensibilizando. Não, é que você tumultua, inclusive, querendo gerar uma manchete em cima de um governo que nos últimos 3 anos não tem escândalo de corrupção. A manchete não é minha, a manchete está disseminada aí hoje. Diferentemente dos governos que você Mas apoiou. A gente precisa ter um debate, sim, sobre esses gastos excessivos do Estado brasileiro. Porque não é só o gasto da presidência da República. Vamos lá para o gasto do Supremo Tribunal Federal, vamos para o gasto da Câmara e do Senado. São gastos altíssimos também. E a sociedade brasileira tem que ter acesso a isso e debater isso. Só que esse debate é sempre interditado e jogado para demagogia quando é conveniente. Agora, para esculhambar o Bolsonaro, aí a notícia vem.
para falar dos outros, não. Até porque são 5h21 da tarde, amanhã, quando for 5h21, esse cartão corporativo já consumiu mais quase 30 mil em média. Você está chutando. Não, o do Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele mostra lá, que eu vou te dar uma maquininha de calcular. Então, o cartão corporativo que o Bolsonaro anda no bolso dele, ele não gasta. Eu vou dar uma máquina de calcular, então, ele não gasta. Se os gastos com cartões corporativos foram de 29 milhões em 36 meses, Marcos, isso dá quase 30 mil reais por dia. Piperno, você está confundindo o Bolsonaro com outro presidente que teve, cara, que comprava tecidos egípcios, botou a cachorrinha dele para andar em carro próprio no desfile. Você está confundindo, cara. O nome desse era Lula. Faz a conta. Então faz a conta. Pega os 29 milhões, tá lá, Secretaria-Geral da Presidência, que divulga esses números. Não sou eu, não. É o governo. E faz a conta quanto dá por dia isso. De novo, estou falando da qualidade também. O debate precisa ser ponderado, Paulo. Simplesmente demonizar com a felicidade do Piperno só para querer tirar uma lasca do governo federal não soma nada. Olha só,